Para a gente avançar aqui na pauta, então, para a gente falar, tem muito assunto ainda para a gente mencionar. Hoje, naqueles offs também, né, que acabam não sendo tão offs assim, a gente acaba descobrindo também que o Enzo Dias já cumpriu a sua meta de jogos e será comprado pelo São Paulo ao final da temporada. 2 milhões de dólares, pagamento vai ser parcelado junto ao River e só cai, então, na próxima temporada esse Pix, né? Mas o Enzo Dias, então, será comprado. O Galopo ainda faltam 4 jogos, mas também deve ser comprado. E o Tapia, aí tem um chão ainda a ser percorrido. Mas a gente comentava mais cedo, né, Pri? É uma grata surpresa o Enzo Dias, né? Jogador que chegou ali com baixa expectativa, tinha um holofote grande no Wendel, mas ele acaba conseguindo ajudar muito o São Paulo. Queria um pouco da sua opinião em relação ao fico de Enzo Dias em cima das metas. Gabi, eu gosto, sou super a favor da permanência do Enzo Dias, obviamente agora indiferente se eu sou a favor ou não, né, mas eu gosto da permanência dele. Como eu falei hoje de manhã lá na nossa resenha, para mim é a melhor contratação do São Paulo em 2025, é um jogador que, assim, ele tem muita qualidade, ele às vezes, a gente sabe, né, às vezes ele acaba ali cometendo alguns pênaltis e tal, mas são as coisas que vêm junto no combo Enzo Dias. Mas eu gosto muito dele, acho ele o titular absoluto do São Paulo. Óbvio que com o esquema do Crespo, o Wendel também conseguiu evoluir e agora, para mim, é uma briga pau a pau ali dos dois de muita qualidade, é o famoso tanto faz, eu gosto dos dois jogadores atuando, mas para mim o Enzo Dias é o cara da lateral esquerda, de fato, a melhor contratação. Gosto do comportamento dele em campo também para um time como o São Paulo, que quer ser campeão da Libertadores, né? Ele dá umas chegadas que logo intimida os adversários que estão ali em cima dele. Então, é um atleta que soma muito ao São Paulo. E assim, em relação ao valor, Gabi, cara, não dá, né? Não é festa do caqui, não dá para ter um monte de jogador de graça. Um ou outro você vai ter que pagar, e de todos você paga, né? Mas se você quiser permanecer, ou às vezes até no caso do Enzo Dias, para você contar com o Enzo Dias, você teve que amarrar esse contrato, cara, senão não ia ter Enzo Dias. São ossos do ofício para você montar um time minimamente competitivo. Então, assim, beleza, é um valor considerável, não no futebol, né? Mas para o São Paulo, que não consegue comprar tipo o Kaique, que não consegue comprar um Trento para mim direito, é um valor considerável, mas assim, não é festa, né? Tem que pagar. Então, para mim é um acerto do São Paulo, estou feliz que ele vai ficar, pode para mim permanecer um bom tempo ali, porque é difícil você achar lateral em ambos os lados bons hoje em dia, que tenham esse perfil brigador do Enzo Dias que se encaixa muito bem na identidade do São Paulo na disputa de Copas, né? Então, assim, eu não tenho nada do que reclamar, nem do valor, nem da permanência, nem do jogador. Obviamente, ali podia fazer um pouco menos de pênalti, mas enfim, são coisas que vêm no combo, né? Exatamente. Ele não é um lateral impecável, mas ele é muito importante para esse São Paulo, né? Tem esse espírito aguerrido e, cara, de novo, né? Quando a gente fala sobre essa busca por contratações, não existe almoço grátis, como bem pontuou a Pri, e não dá para achar um lateral que nos entregue o que o Enzo entrega por assim, esse valor, né? Para mim é um achado importante do São Paulo. 2 milhões de dólares hoje não é nada no futebol, e ele fica no São Paulo, então, cumprindo metas de jogos. Eu assim, gosto bastante desse modelo de contrato, JP, porque você amarra de fato um valor que não é um valor estratosférico, mas em cima de metas, né? Então, assim, ele tem que cumprir, ele tem que exercer a cláusula, né? Mas também tem que apresentar em campo, porque para ele jogar esse número de jogos, ele tem que estar apresentando algo, então ele tem que exercer essa cláusula para aí sim permanecer. Eu acho que é assim, bastante de um mérito próprio do Enzo Dias, mas queria te ouvir um pouco em relação a essa permanência dele. E você falou de almoço, né? Aproveito para fazer essa comparação. Para mim, o Enzo Dias é aquele lateral que faz um feijão com arroz, mas é tipo o feijão com arroz que minha mãe faz, que minha avó faz, que são bem feitos, viu? Um feijão e arroz bem feito, porque o Enzo Dias é muito Ela dá interessante, é muito carrinho no importante. prato também, não? Oi? Ela dá carrinho no prato também, não? Só falta isso, viu? Só falta isso. Mas é um feijão com arroz muito muito interessante, muito bom. Então, o Enzo Dias eu faço essa comparação porque é um lateral que cumpre bem seu papel, lógico, que vai errar em alguns momentos, porque não é um lateral craque. Se até os craques, eu tava até assistindo um vídeo esses dias do outro CNPJ da Pri, inclusive, aqueles negócios lá de Sola 10, enfim, né? Esses vídeos falando sobre grandes voltas no futebol e o pessoal falando do Felipe Luiz, que hoje é treinador do Flamengo. E, cara, o Felipe Luiz, que, pô, um dos melhores laterais esquerdos da história, ele fez 3 finais de Libertadores ruins.
pelo Flamengo. Ele foi mal na final de 2019, machucou na final de 2021 e também jogou mal na de 2022, se não me engano, saiu lesionado também. Então você vê que um cara no nível do Felipe Luiz tinha jogos ruins também. O Marcelo, que foi lateral do Real Madrid, do Fluminense, fazia jogos ruins também. Se o Enzo Dias não vai fazer, vai ter jogos ruins também do Enzo Dias, mas de fato é um cara que ajuda bastante o time do São Paulo, se tornou titular. Ele veio até numa emergência, porque o São Paulo estava naquela dificuldade de liberação do Wendel, quase que o Wendel não conseguiu, inclusive a liberação já no início do ano em relação ao Porto. Então o Enzo Dias já veio naquela emergência para o São Paulo ter o lateral esquerdo, porque já tinha perdido o Wellington, enfim. Mas rapidamente ele cai nas graças do torcedor, consegue ter boas atuações, e até quando o Wendel está à disposição, o Enzo segue como titular. O Wendel só entrou no time no trabalho do Crespo porque o Enzo teve uma indisposição antes do jogo contra o Corinthians. O Enzo estava, inclusive, escalado como titular, saiu aquela escalação oficial com o Enzo jogando, só que ele teve uma indisposição estomacal e acabou ficando de fora da partida. Só que aí ele deu, entre aspas, o azar, né? Mas foi bom pro São Paulo que o Wendel jogou muito bem e aí ficou como titular até sofrer aquela lesão contra o Atlético Paranaense. Então é bom pro São Paulo que os dois estejam em bom momento, que os dois estejam bem, porque são dois laterais muito importantes, são dois jogadores importantes. E, cara, eu não tinha parado para pensar no lado que a Pri falou hoje, que ela falou que o Enzo foi a melhor contratação da temporada. Não tinha parado para pensar nisso, e de fato ele foi. Analisando as contratações do São Paulo, em custo-benefício, em bola jogada, importância e titularidade, de fato o Enzo foi o melhor jogador dos contratados em 2025. Exato, o jogador conseguiu apresentar, né, um bom futebol dos que chegaram. O Oscar veio com uma expectativa grande, acabou não conseguindo firmar pela questão física. Acho que o Enzo foi a melhor movimentação até aqui da janela do São Paulo, mas a melhor será Juan de Neno, que fará 2 gols contra a LDU e sairá como herói, JP Ferreira. Essa é a visão do futuro que temos que ter. Eu admiro a visão que Gabriel Sá e Vitor Boni têm do futuro do São Paulo. São dois caras com uma criatividade inigualável. Cara, vocês já viram o dia que o São Paulo estreia no Mundial esse ano? Dia 10, né? Dia 10 de dezembro. 10 de dezembro, qual que é o time mesmo, que assim seja. Esqueci o time. Contra... O Pachuca, não é? Também. Não. Não lembro se é o Pachuca. Mas então, enfim, gente, já 10 de dezembro, eu acho que é o Pachuca. O pré-jogo vai começar mais ou menos que hora, você acha, Gabi? Pra planejar aqui na agenda. Porra, vai ser 24 horas de pré-jogo, né? Se tiver no Mundial. Mas, enfim, a gente tá com a expectativa, a gente tem que atrair coisa boa pro São Paulo, né? De coisa ruim já basta, enfim, muita coisa, né? Então vamos tentar atrair coisa positiva pro São Paulo Futebol Clube.